Fala aí pessoal, tudo bom? Professor Alexander aqui na área. Na aula passada a gente conversou um pouco sobre gastos, né? Falamos sobre custos, falamos sobre despesas e falamos também sobre investimentos. E falamos também do quanto que é importante a gente fazer a gestão desses gastos, né? Lembra daquele papo sobre eficiência? Por que é importante a gente fazer essa gestão desses gastos? Porque toda empresa quer ter lucro, não é mesmo? O grande objetivo de uma empresa é poder gerar riqueza, é poder acumular lucro. E acumular lucro significa ter maiores receitas do que gastos, é arrecadar mais do que gastar, né? Então, se a gente otimiza os nossos gastos, a gente tem maiores chances aí de ter lucro. Por outro lado, né, os gastos são inevitáveis, eles são necessários. Não tem como a gente dar continuidade às nossas atividades sem gastar. E aí a gente viu que tem custo, a gente viu que tem despesa e a gente viu que tem investimentos aí entre os principais gastos de uma empresa. Beleza? Eu estou aqui com a tela do simulador para a gente poder dar uma navegada aqui e ver de que maneira a gente identifica isso. Afinal, a nossa principal competência é diagnóstico e análise. Beleza, pessoal? Vamos aqui, ó, relatórios da empresa, do serviço prestado, custos gerais do serviço prestado. Olha aqui eles, pessoal, custos diretos e custos indiretos. Qual é a característica dos custos diretos, pessoal? Mão de obra, insumos, são todos aqueles que estão ligados diretamente ao produto ou serviço, de forma que a gente consiga quantificar isso de forma precisa, né? A gente sabe que para a gente prestar um serviço de limpeza de pele, a gente gasta um insumo A, B e C e sabe a quantidade que a gente gasta. A gente sabe que para prestar um serviço de limpeza de pele, quantas horas de esteticista são necessárias, né? Então, os custos diretos são aqueles que a gente tem condições, de uma maneira precisa, atribuir o quanto que a gente gasta para poder prestar aquele serviço. Já os custos indiretos, eles não têm essa característica, eles são custos, eles são gastos voltados para a prestação do serviço, só que a gente não tem como fazer esse dimensionamento com precisão do quanto cada serviço utiliza, ok? Olha só, material de manutenção e limpeza, não tem como eu dizer o quanto que eu uso em cada serviço de material de manutenção e limpeza, né? Assistência médica, programa de alimentação, tudo isso são gastos, são custos, estão voltados para a prestação do serviço, mas a gente não tem condição de estabelecer um direcionamento preciso do quanto cada serviço, cada unidade de serviço prestado utiliza. Então, custo direto, a gente tem essa condição. Custo indireto, a gente não tem essa condição. Ok? Vamos ver esse outro relatório aqui que vai ajudar a gente a entender isso melhor. Então, vamos lá. Relatório da empresa, do serviço prestado, custos por serviço. Eu acho que agora vai ficar mais claro. Depilação a laser, limpeza de pele, quantidade de depilação a laser que foi realizada, quantidade de kit que foi gasto, 1 para 1, ok? Então esse custo, além dele ser direto, ele é variável, porque eu só gastei 5.267 porque foram 992 serviços. Se fossem mais serviços, eu teria gasto mais, né? Mão de obra, meia hora para cada serviço, gastei isso aqui de mão de obra. Se eu tivesse prestado mais serviços, teria gasto mais. Se eu tivesse prestado menos serviços, teria gasto menos. Por isso que todo custo direto também é um custo variável. À medida que aumenta a quantidade de serviços, a quantidade de produtos, eles aumentam junto também, porque eles estão diretamente relacionados à quantidade de serviços prestados. Olha lá na limpeza de pele, olha a quantidade, 2.522. 2.522 de todos esses itens aqui, ó, é 1 para 1. A exceção da máscara calmante, que são 2 para 1. Então, para essa quantidade de serviço, essa quantidade de custo direto. Para uma quantidade de serviços maior,
maiores serão os custos diretos. Ou seja, o custo torna-se variável. Variável na proporção da quantidade de serviços prestados. Beleza? E os indiretos? Os indiretos eles não mudam em função da quantidade. Eles podem variar? Podem variar. Só que essa variação não tem relação com a quantidade de serviços prestados. Por isso é considerado um custo indireto, que também pode ser chamado de custo fixo sem problema nenhum. Entenderam, galera, por que a gente tem que separar custo direto de custo indireto? O custo direto ele está relacionado à unidade de serviço prestado, tá? Com precisão. O indireto a gente não tem como fazer essa conta. Beleza? Vamos ver mais um relatório? Aqui, ó, relatórios da empresa, administrativos. Opa, fugiu aqui. Despesas e receitas. Olha as despesas aqui, pessoal, né? Remunerações comerciais, energia elétrica, propaganda, diferenciação, a depreciação do veículo. Todas essas despesas atendem a nossa empresa, são necessárias, porém não estão ligadas ao serviço em si. Ok? Então a despesa ela é um gasto da empresa, mas que não está relacionado à sua atividade fim, diferente do custo. O custo ele está relacionado à atividade fim. Qual é a nossa atividade fim? Serviços de estética. Tudo aquilo que estiver voltado para serviços de estética será custo. Tudo aquilo que estiver voltado para as outras dimensões da empresa serão as despesas. Estão todas elas aqui. Ok? Mais um relatório? Olha aqui, ó. Relatório da empresa, financeiros e econômicos, balanço patrimonial, que a gente já conhece, né? Olha aqui no nosso ativo não circulante, máquinas. Professor, eu uso máquinas para poder prestar serviço. Então máquinas talvez seja custo. Não, máquinas é um bem. Máquinas ele está agregado ao seu patrimônio. Ele é um ativo seu. Você explora as máquinas para poder gerar receita. Ok? Para eu dizer que algo é custo, aquilo tem que ser consumido na prestação de serviço. A máquina ela não é consumida, a máquina ela é explorada, né? Pelo tempo que ela conseguir, em função do tempo da sua vida útil, né? A máquina ela é um bem. A máquina ela não é um item que ele é gasto, que ele é consumido na prestação de serviço. Ela é explorada. Por ela ser explorada, ela é um investimento. Quer ver outra curiosidade? Se todo bem, se tudo aquilo que é agregado ao nosso patrimônio é investimento, os itens que nós compramos para poder explorar, para poder utilizar na prestação de serviços, também são investimentos. Quem é que está aqui no nosso estoque de insumos? No nosso estoque de insumos estão lá as máquinas, os kits, tudo lá que a gente viu como sendo custo. Professor, então como é que algo pode ser investimento e pode ser custo? Vamos lá. Quando a gente compra uma quantidade grande para poder agregar ao nosso patrimônio, está lá no nosso ativo, aquilo é investimento. À medida que ele é consumido na produção, ele se torna um custo. Então, quando a gente compra uma quantidade muito grande de um insumo, aquilo fica estocado lá na nossa empresa, nós fizemos um investimento, porque agregou valor ao nosso patrimônio, está lá no nosso ativo circulante. Mas quando aquilo é consumido na prestação de serviço, aquilo é contabilizado como um custo. Ok? Para a gente poder finalizar, pessoal, um último relatório aqui, ó. Financeiros e econômicos, demonstração do resultado. Ok? Olha lá essa empresa, 33 mil de lucro no período. Os caras foram muito bem. Significa que quando confrontaram as suas receitas com os seus gastos, sobrou isso aqui. Ok? Aqui estão os custos, né? E daqui para baixo estão as despesas. Ok, pessoal? O que é importante, pessoal? Nós temos aqui uma DR da limpeza e uma DR da depilação. Essa terceira coluna aqui é a soma das duas colunas, dos dois serviços. Ok? No final, o cara teve 33 mil de lucro.
Qual é o nosso desafio para hoje? Nós vamos analisar e explorar a demonstração de resultado. Vamos ver como é que a gente consegue chegar lá no lucro ou no prejuízo de uma empresa. Beleza? Espero que tenha ajudado vocês aí para poder entender melhor sobre os gastos, custos e despesas. Vocês já sabem onde encontrar esses valores dentro do simulador e agora nós vamos explorar a demonstração de resultado. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção aí, um forte abraço e até mais tarde na nossa aula.